E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Anderson Menezes, sou psicólogo, hipnoterapeuta clínico. Esse é meu novo canal de transmissão no YouTube fala mais sobre isso. E o vídeo de hoje ele é sobre o luto. O que é esse processo? A gente entende que o luto ele é uma reação emocional a uma perda, né? Eu digo uma reação emocional porque estamos ligados ao outro, né? Através dos afetos, através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Não só uma reação emocional também, como uma reação física, né? Porque somos isso, somos corpo, somos matéria, somos percepções, sensações, né? Do sentir, do toque. De uma maneira geral, o luto ele se expressa de diversas formas, né? Desde, vamos citar alguns exemplos aqui, desde uma mudança de emprego, né? Uma mudança de carreira, uma mudança de vida, em que a pessoa ela precisa deixar, né, aquela vida antiga, aquele trabalho antigo, e ela significa, né, que ela não vai passar por esse processo do luto, né? Porque o que acontece no ato, né, simbólico do luto é a separação, né? E tem outros exemplos também, como não, o próprio nascimento, né, do bebê, em que quando a criança ela sai para o mundo, né, e tem que enfrentar todas as angústias, né, ela sai desse lugar seguro, né? Então esse também seria um exemplo. Um outro exemplo também mais comum, em que os pais passam muito por isso, é quando as crianças elas vão para a escola no primeiro dia, né? E acaba que ela entra numa crise de choro, né? Uma crise de angústia, né? Porque ela se vê separada dos seus pais. E a gente chama na psicologia, tem um conceito que é chamado de ansiedade de separação, né? Angústia de castração, semelhante também, que seria esse ato de separação, né? Desde um luto mais complexo, né? Que nem eu falei para vocês, que o luto ele se expressa de diversas formas. Desde, né, como eu citei alguns exemplos, uma perda, né, de um ente querido, de um objeto amado. Então, muitas vezes, quando a pessoa passa por esse processo de perda, ela vai sentir diversas reações, como, por exemplo, tristeza, a negação, né, em que ela não quer entrar em contato com essa realidade, uh, uh, né, a raiva, a depressão, né, e a aceitação que seria o último estágio do luto, né. Eu vou distinguir algumas coisas aqui, antes de me aprofundar nesse tema, que seria sobre essa diferença, né, entre a tristeza e a depressão. A tristeza todo mundo sente, já passou por isso, e a gente passa. A tristeza é um afeto muito comum, muito natural de nós seres humanos, né? E a depressão, uma característica mais principal dela, seria o desânimo, né? Então a pessoa vai, né? Acaba perdendo algum prazer, né, em algumas atividades do dia a dia, ela deixa de frequentar lugares, ela deixa de frequentar reuniões, encontros familiares, né? Então são essas questões que a gente precisa diferenciar também, né? Que hoje é muito comum, né, pessoal? Você associar tristeza à depressão, né? Isso acontece muito, né? Porque na maioria das vezes as pessoas não têm acesso a essas informações, né, do que seria de fato uma depressão, do que seria de fato uma tristeza, né? Então, assim, a gente precisa, é necessário, né, distinguir, diferenciar, né? Mas o luto também,
ele é um processo, vamos dizer assim, de mudança, né? De transformação, né? Eu vou citar um livro de um pensador, Sigmund Freud, né? Em que ele escreve um livro sobre o luto e a melancolia. No livro ele fala, né, que a melancolia, a pessoa sabe que perdeu, mas não consegue identificar esse objeto. Enquanto no luto, a pessoa tem consciência da sua perda, né? Já na melancolia, não. Então, pessoal, são duas coisas diferentes, né? E aí, pessoal, né? Então, que muitas pessoas, né? As pessoas vão sentir esse processo de diferentes formas, né? Cada um é subjetivo, cada um é único, né? Como dizem. Cada um tem sua própria história, né? Suas crenças. Aí, então, tem, né? Que em muitos casos também pode acontecer é que as pessoas, elas, ao invés de passarem por esse processo do luto, elas procuram, de alguma forma, medicar, né, esse sofrimento. Isso acontece muito, né? Não é errado? Não é, porque a pessoa às vezes não tem recursos para lidar, recursos egóicos, né, para lidar com a própria, com a própria perda, né? Mas que é necessário a gente pensar que o luto ele é um processo muito natural na nossa vida, né? E que passar por esse processo ele vai nos ajudar a lidar com outras perdas também, né? A lidar com outros lutos, né, do dia a dia. Então a gente vai criando, aí, de certa forma, uma resiliência, né? Que é a capacidade de você se adaptar e enfrentar situações do dia a dia. Então eu queria enfatizar mais nessa questão do medicamento, porque o que acontece, né? Quando você medica um sofrimento, claro, vai depender de cada pessoa, vai depender de cada sofrimento, né? Em que a medicação ele é realmente necessária. Mas a questão do luto, quando você medica esse processo, muitas vezes o que pode acontecer é que a medicação pode amenizar, né, essa perda, mas que ela não vai ajudar nesse processo de cura, né, de passar pelas fases. Porque a cura também ela é algo muito complexo, né? E aí, pessoal, o que acontece muitas vezes, né? Quando as pessoas procuram optar pela medicação para passar, né, por esse processo, uma coisa acontece que acaba, de alguma forma, cronificando o sofrimento, né? Porque quando você toma uma medicação, significa que a dor vai estar lá, né? Porque ela vai estar, né? Então, o que é necessário, né? Como é que a pessoa pode lidar com isso? Acho que a maneira mais, né, a maneira mais certa, mais cabível, seria a pessoa procurar uma ajuda de um profissional, né? Para poder falar sobre essas questões, trabalhar melhor, né, sobre a sua perda, identificar aí suas potencialidades, para que ela possa aí, aceitar melhor esse processo, né? E realmente o processo, né, da terapia ele pode ser uma coisa muito gradual para cada um, né? Então, isso pode levar dias, pode levar meses ou até anos, porque muitas vezes não é só o processo do luto que está ali, né? Dificultando para que a pessoa possa passar por essas fases e aceitar, né? Esse processo. Mas que existem outras questões ali que precisam ser trabalhadas também, né? Para que ela possa ir ah, seguir, né? Com a sua vida. Né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curte, compartilha. O vídeo de hoje é sobre o luto. O próximo eu vou fazer uma segunda etapa que seria sobre a síndrome do ninho vazio, né? Também é o mesmo processo de luto, dessa saída dos filhos e netos da casa dos pais. E muitos pais passam por esse processo, né, de separação, né, de angústia. Então esse será o tema do próximo vídeo, tá? Então até a próxima. Tchau, tchau.
Música